Versículos 4 a 16. Eclesiastes 4, 4 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Então vi que toda fadiga e todo trabalho e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nos capacita, Senhor, para entendermos aqui. São 3 pontos claríssimos aqui que podemos tirar, mas nos instrui, Senhor, nesta noite, mais uma vez. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a humanidade, ela nunca está preparada para desastres, principalmente se esse desastre, ele demora para acontecer ou nunca aconteceu naquela região. Eu vou dar um exemplo. Lá em Muribeca, por exemplo, eles ouviram vários alertas das enchentes, mas tem gente lá que mora há mais de 40 anos e aquilo nunca aconteceu. Então eles disseram: olha, chove todo ano em Recife, chove muito todo ano em Recife. Então essa chuva vai ser mais uma dessas que vai chover muito e, como sempre, não alagou aqui. Então, eu já falei isso para eles abertamente, né? Por isso que eu estou falando com vocês também. Eles não acharam nada, então eles não começaram a subir as coisas o máximo que eles puderam, também não foram na igreja, ficaram despreocupados. De repente o rio transbordou, e foi negócio de 5 minutos, estava tudo alagado. Não tinha como fazer. O ser humano é assim, a gente não está preparado para esse tipo de desastre. E aí eu separei um desastre maior do que qualquer enchente aqui em Pernambuco. Lá em 2005, nos Estados Unidos, o famoso furacão Katrina.
normal em Nova Orleans, o local onde mais foi teve, né, os prejuízos do furacão Katrina. É normal ter furacão lá. As pessoas fazem as casas, a gente só vê nos filmes isso, né? Tem aquelas casas e o sótão, né? Geralmente é onde alguém fica sequestrado, né? Mas aquilo ali não é para ninguém ser sequestrado, né? A finalidade principal não é essa. É simplesmente para se proteger das tempestades e dos furacões. E ter um abrigo ali, né? Um local. Então, quase toda casa em Nova Orleans tem alguma coisa ali. Ou é uma casa de primeiro andar, porque aí se tiver um enchente, alguma coisa, tem um primeiro andar. E muitos se confiaram nisso. Eles tiveram um alerta e eles disseram, mas tem o primeiro andar. A gente sobe as coisas e fica lá no primeiro andar, esperando, né, a enchente passar. Muitos se confiaram nisso. Mas nós temos um dos maiores desastres, se não o maior desastre da história dos Estados Unidos. 80% da cidade foi destruída. 80% de Nova Orleans foi destruído. Um prejuízo de mais de 80 bilhões de dólares. Eu não sei nem quanto é isso. Nova Orleans, ela fica abaixo do nível do mar, não como Recife. Você não pode nem enterrar os cadáveres em Nova Orleans, porque senão os cadáveres vão ficar boiando na terra. É bem complicado mesmo. E com o tempo, e aí também por alguns erros históricos, as pessoas foram construindo casas lá, e foram morando, e foram vivendo. E essa é a grande catástrofe, que já vai fazer quase 20 anos. Mas eles superaram. Se você for hoje em Nova Orleans, é um lugar maravilhoso. Eu nunca fui, mas deve ser. E é interessante porque as pessoas dizem, tem fotos, de que existem as marcas de águas em alguns lugares ainda, em Nova Orleans. Porque o furacão Katrina, eu estava lendo essa semana, todo o seu transtorno durou 8 dias. Foram 8 dias de pesadelo mesmo, terrível. E aí você vai em alguns prédios e está a marca da água de 10 a 15 metros de altura, num prédio. Está lá a marca da água aqui. Isso aqui foi na época do furacão Katrina. Mas a cidade conseguiu sobreviver. E, irmãos, agora eu vou falar de uma tragédia ainda maior. Falei sobre as chuvas, sobre o furacão Katrina. Agora eu vou falar de uma tragédia ainda maior. Essa tragédia, diferente do furacão Katrina, a gente não conseguiu superar. Essa tragédia, ela aconteceu lá em Gênesis, quando os nossos pais resolveram seguir os seus próprios caminhos e achavam que não precisavam de Deus. Eles não quiseram ouvir os alertas, não pararam para pensar na seriedade daquela desobediência. O que é que poderia trazer realmente? Não, eles simplesmente decidiram comer do fruto. E os problemas desse mundo, todos eles, acontecem por causa desta maior tragédia. Gênesis 3 foi muito pior que o furacão Katrina, é muito pior do que tsunami, do que chuva de meteoro, pior até do que o próprio dilúvio de Noé. Muito pior. O desastre onde todo o universo foi corrompido. E hoje, Salomão vai nos apresentar 3 resultados dessa catástrofe. 3 resultados dessa tragédia. Salomão, ele continua a sua reflexão aqui sobre a vida, sobre a morte, sobre o tempo. Semana passada nós falamos sobre a poeira da morte e como por causa do pecado, se Cristo não voltar antes, nós vamos fazer parte dessa poeira com o tempo. Mas agora ele vai falar sobre 3 problemas, 3 consequências terríveis da queda. Mas ele não só vai falar dos problemas, mas ele vai trazer a solução. Porque a Bíblia não só joga problema na sua vida, ela traz a solução também. Ela diz como é que o problema pode ser resolvido, o caminho da saída. Hoje nós vamos ver que a vida funciona melhor com o coração contente, primeiro ponto, em conjunto com as pessoas, segundo ponto, e aprendendo sempre. Terceiro ponto. Hoje eu fiz um sermão de 3 pontos para lembrar a vocês e a mim mesmo que eu sou um pastor presbiteriano, né?
às vezes quase sempre, né? Eu saio do padrão. Vamos lá, primeiro ponto, hoje é tradicional. A vida flui melhor com um coração contente. Olha o versículo 4. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próprio. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Nós vimos na semana passada como a terrível poeira da morte nos ataca constantemente. Nós vimos como isso é prejudicial e ainda mais, nós ainda vamos fazer parte dessa poeira. E Salomão aqui ele está continuando o raciocínio. Ele começa dizendo que o maior dano que a queda deixou no mundo, um dos maiores problemas dos nossos corações é que começamos a olhar o mundo de maneira predatória. A gente olha muito o mundo de maneira predatória. Isso aconteceu com os habitantes de Nova Orleans lá. Eles passaram por isso, muitos deles ficaram cercados, ilhados, e eles disseram, não tem jeito. A solução é saquear supermercados. Saquear padarias. Agora é comigo. Eu tenho que me virar. Agora é cada um por si. Eu preciso sobreviver. Então, enquanto as pessoas estavam desesperadas porque perderam suas casas, estavam tentando fechar os seus supermercados e padarias, e as pessoas estavam invadindo tudo, saqueando tudo e levando tudo. Por quê? Porque agora, depois disso, não tem mais esse negócio de lei. Não tem o que pode e o que não pode. Agora é cada um por si. Eles entraram em desespero. Não, a ajuda vai chegar. Calma, vamos pelo menos esperar. Não. Foram logo. Se eu não fizer, ninguém faz. É melhor eu ir sozinho e defender o que é meu. Viver de maneira predatória. Ele está nos dizendo que desde a queda, esse mundo faz parte do maligno. O que move as pessoas a trabalharem, isso é muito pesado. É a inveja do ser humano contra o seu próprio. Toda habilidade no trabalho provém da inveja. Ou seja, o grande mal, um dos grandes males que a queda trouxe foi o individualismo. O individualismo, ele reina nesse mundo. Se antes era fácil trabalhar, agora, Adão, a terra vai resistir a você. Adão aprendeu isso da pior maneira possível, porque ele sabia como a terra era fácil para ele plantar. Agora mudou para muito difícil. E nós nascemos desse jeito. Nós nascemos após essa tragédia. Olhamos para esse mundo e achamos que, para conquistarmos alguma coisa, vamos ter que tomar o que é nosso. Vamos ter que ir lá e fazer acontecer. E olha, se segura quem está perto de mim, viu? Porque vai cair. Eu tenho que fazer e pronto. E é daí que procede a inveja. O problema da inveja é que ela coloca... primeiro ela come o nosso coração de dentro para fora. Porque ela promete alegria e satisfação para você numa coisa que você não tem. Ela vai dizer assim, olha, se você tiver isso que você não tem, a sua vida vai estar completa, você vai ter alegria e satisfação. Ou no dia em que você for aquela pessoa que você quer ser, aquilo que você quer ser e que você não é, no dia em que você chegar naquela posição que você não chegou, você vai ser feliz, você vai ter tudo, você dedica a sua vida para ter o que você não tem. E aí quando você tem, você dedica a sua vida para ter mais coisa que você não tem. O seu coração, o meu, quando a gente faz isso, estamos sendo movidos pela a inveja. Tem inveja material. Eu quero o carro do outro. Eu quero a casa do outro. Eu quero as facilidades, as regalias, as viagens que o outro faz. Tem a inveja física. Eu quero a esposa do outro. Eu quero os filhos do outro. Pode ser inveja de habilidades. Eu quero tocar violão. Por quê? Para aprender? Não, porque Mateus toca, pô.
Mateus é bonito, bem casado, médico e ainda toca violão. Não, pelo menos eu vou aprender violão também para chegar perto ali e dizer, não, ó, ele toca, mas eu também toco. Não, não pode ser assim. Isso é bonito, Mateus. Eu tenho que aprender a tocar violão por interesse em tocar violão. Eu posso me espelhar em Mateus, um exemplo bom. Olha, Mateus toca violão e contribui tanto para a igreja, eu vou fazer também. Ótimo, isso não é pecado. Não é pecado isso. Eu me espelhar em alguém de forma positiva. Aquela pessoa me incentivou a fazer aquilo. Ótimo, vou olhar para Vitor, fazer um regime, eu vou fazer, para ficar igual a Vitor. Não tem problema, mas, não, eu quero ser igual a Vitor, eu quero ter a vida de Vitor. Esse é o problema. A inveja procede daí. O que é a inveja na prática? A inveja é quando eu olho para Deus e digo assim, Senhor, o que o Senhor me dá para viver não é suficiente. O Senhor não sabe o que é que eu preciso. Isso é inveja. O que eu preciso, o Senhor não me dá. O Senhor não sabe direito. Deixa eu tentar ensinar aqui para o Senhor como é que eu devo viver a minha vida. Cuida da minha vida, Senhor. Nessa modalidade aqui, cuida da minha vida em tudo, mas deixa aqui no trabalho comigo. Porque no trabalho é mais complicado, o pessoal não entende. Pode deixar que no trabalho eu assumo o controle da minha vida. Mas no resto, fique à vontade, Senhor. Molda a minha vida. Ou o Senhor molda tudo na sua vida, ou Ele não molda nada. Inveja é uma grande rebeldia. E esse ciclo não tem fim. Se você não inveja ninguém, você provoca inveja nos outros. Pelo seu modo de vida. Simplesmente pelo seu modo de vida. A forma como você valoriza a família, a forma como você é um bom esposo, uma boa esposa, você já está provocando a inveja nos outros. Esse ciclo não tem fim, não que você esteja pecando, não, de forma nenhuma. E qual é a solução? Será que a solução é a gente parar tudo? Para ninguém ter inveja de mim, e eu não tenho inveja dos outros, vamos fazer o seguinte, eu não vou ter nada, eu não vou ter sonho, eu não vou ter alvo, eu não vou ter ambição. Ambição é pecado. Ter algum sonho é pecado, ter algum alvo é pecado. Não. Será que essa é a solução? Tem uma música que eu acho que você já ouviu. E todos nós, é a música de Mowgli. Lembra de Mowgli? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. O personagem que canta essa música é o melhor amigo de Mowgli, é o urso Balu. Né? E o que é que o urso faz? Ele hiberna, acorda, come, caça, né? Come e dorme. É isso que o urso faz. É isso que Balu faz. E ele chega para Mowgli e diz, olha, somente o necessário. O extraordinário é demais. Ou seja, se você tiver uma vida de urso, você vai ser feliz. Seja igual ao urso Balu. Somente o necessário. Comer, dormir, ter paz. Será que largar tudo, não ter sonhos, ambições, compromissos, é ser feliz? Salomão vai dizer que não. Ele vai dizer que essa é a solução do tolo. Olha o versículo 5. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Ele vai dizer, aquele que tem inveja está totalmente errado. E aquele que não faz nada está totalmente errado. As duas soluções são ruins. Inveja e cruzar os braços. Qual é a solução? Versículo 6. É a solução do nosso primeiro ponto. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Olha, uma mão de descanso, uma mão de trabalho. Você precisa equilibrar as coisas. Equilibre isso. Não adianta ter duas mãos de trabalho. Não adianta ter duas mãos de descanso. Aquiete o seu coração. E entenda que Deus é o Senhor. É assim com a sua vida. Tem uma frase dos arquitetos minimalistas.
É o lema deles. O lema do arquiteto minimalista é aquele que faz uma casa num cubículo, né? Ele vai dizer assim, ó, menos é mais. Menos é mais. Lembra de quando você tinha 2 pares de sapato? Você tinha só 2. Ou você ia com um ou com o outro. Você valorizava esses pares de sapato. Eram preciosos. Agora que você tem 20 pares de sapatos, você só quer ter o 21º. Porque esses 20 pares de sapatos, eles não dão conta. Eu já usei muito eles. Eles estão repetidos. Eu não quero mais, eu quero o 21º. Essa é a nossa vida. Quando é muito, a gente perde o interesse. Não precisamos de tudo o que achamos que precisamos. Podemos ter sonhos, mas não sejamos movidos pela inveja de querer o que o outro tem. Vamos nos mover pelo descanso da vocação. E Deus nos leva adiante quando a gente age com contentamento. Essa é a solução para a inveja. Você vai começar a celebrar tudo que Deus lhe dá, cada coisa, ao invés de sempre querer a próxima coisa. Eu quero a próxima coisa. Agora eu tenho. Ah não, agora eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Sigamos o exemplo de Cristo. Cristo como rei, ele não deixava de trabalhar, mas ele também parava. Olha, será que Cristo parava porque na sua conjuntura divina ele estava cansado? Será que Deus descansou ou parou ali para contemplar a criação, que é o mais certo? Será que ele estava, ah não, já trabalhei 6 dias, né? Agora eu vou dar uma... Vou parar que eu estou cansado. Não, ele foi contemplar a criação. É um ensinamento que ele está mostrando aqui. Jesus, como homem, ele sabia parar. Ele não ficou de braços cruzados esperando a vida levar ele. Ele sabia que tinha tempo para tudo. Ele sabia o tempo exato dele ir no ministério. Será que as pessoas não cobravam dele, não? As pessoas que sabiam. Mas aí já é apócrifo, né? Mas ele diz, olha, ainda não é chegada. E aí, quando chega o momento, ele vai. Tinha tempo de pregar, tinha tempo de fazer milagres, tinha tempo de não fazer milagres, tinha tempo de andar sobre as águas, de curar, tinha tempo de trazer alegria para uma festa, de transformar água em vinho e trazer alegria para essa festa. Jesus é o rei perfeito que sabe exatamente o que dá para o seu povo. Ele é o rei sábio que governa segundo a sua perfeição. Esse é o primeiro ponto. Um dos maiores desastres da queda é a inveja. Segundo ponto, a vida flui melhor junto com pessoas. Versículo 7. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas não se cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando? Se não aproveito as coisas boas da vida. Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. A queda nos tirou isso, irmãos. Eva tomou a liderança e ela comeu do fruto, e a consequência foi Adão dominar sobre a mulher, não pelo amor, e sim pela força. Não é que o homem mandar na mulher, o homem ser o líder, é uma consequência do pecado, de forma nenhuma. Mas ele abusar dessa liderança é uma consequência do pecado. Ele usar a sua força para ir contra a mulher é uma consequência do pecado. Por causa disso, todos os nossos relacionamentos nascem quebrados. O marido, ele não ama mais a esposa e muito menos não se entrega por ela. Não vai fazer mais isso. E não é só no casamento. Irmãos brigam
pais e filhos brigam, amigos brigam, todos nós somos afetados pela queda. Salomão nos conta uma história, olha, é um homem aqui que ele trabalha muito, mas ele não tem família. Ele faz tudo para ele mesmo, tudo para si. Ele não tem irmão, ele não tem família, ele não tem esposa, ele não se preocupa. E ele nem se preocupa com isso. Olha, o que eu faço não beneficia ninguém, não soma em nada. Todo o dinheiro que eu ganho é para ninguém. O individualismo é a marca desse século. Primeiro foi a inveja, consequência da queda. E agora o individualismo. E eu digo isso porque os nossos pais muitas vezes nos ensinam, olha, não confie em ninguém. Né? Maldito homem, essa frase é ótima, né? Maldito homem que confia no outro. Né? Não confie em ninguém, olhe que esse aqui é um mundo terrível e de fato é, mas você não deve confiar em ninguém. Esse é o terrível resultado da queda. A vida é melhor vivida em conjunto. Muito melhor. Nós nascemos para isso. E a solução ele dá aqui no versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Isso é a prova no casamento. Olha, quando no casamento os dois trabalham, não importa, né? Tem que ter trabalho secular, né? Homem e mulher, não. Quando o homem traz o sustento, quando ele tem que trazer, e a mulher cuida dos filhos e da casa, se brincar, ela está trabalhando mais do que o homem, né? Dependendo do trabalho. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, quando os dois trabalham, cuidar da casa e dos filhos é um trabalho muito pesado. Esses dias eu estou lá em casa, de férias, aí eu brinquei com Mariana, não foi? E ele disse, rapaz, eu acho que tem uma moleza. Aí ela, beleza, ué, eu vou estar no consultório lá, né? Aí, em vez de deixar a Isabel com a minha mãe, eu vou deixar contigo. Eu disse, oxe, moleza, estou de férias. Que trabalho. É um grande trabalho. Então, olha, os dois têm que combinar de trabalhar. Não, ó, vamos trabalhar aqui, ó, Felipe Iracema, vamos tocar essa empresa aqui juntos. Somos maridos e mulheres sócios. É uma bênção, né? É uma bênção. Isso é trabalho. E olha, quando os dois trabalham, o que é que ele está dizendo aqui, ó? Maior é o pagamento do seu trabalho. Não é porque, se vocês dois trabalharem fora, vocês vão ganhar muito dinheiro. Não. Ele está dizendo assim, ó, os dois ganham quando os dois se dedicam juntos ao casamento. Não importa qual é o trabalho. Se é para concordar e avançar o casamento, vai ter um salário aqui. E ele vai ser grande, porque os dois estão trabalhando. Agora, só quando um trabalha e o outro não faz nada, não vai ter um salário tão grande. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de dinheiro aqui. Ele está falando de recompensas, de resultados, de estarmos juntos. Fomos feitos para trabalharmos em equipe. Esse é o padrão bíblico. Não existe individualismo na palavra do Senhor. Quando trabalhamos juntos, o salário é muito maior. Veja o versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Tudo é mais fácil quando pensamos juntos. Tudo é mais fácil quando estamos unidos. Situação financeira. Quando um cai, o outro vai lá e ampara. Olha, quando a gente sair daqui, vamos todo mundo junto até o carro. Por quê? Porque aqui é meio esquisito, aí a gente vai junto. É melhor, é mais seguro. Por que é mais seguro? Por que a gente se sente mais seguro? Porque a gente está juntos. Individualismo, irmãos, está fadado ao fracasso. Nenhuma igreja cresce, nenhuma família cresce, nenhum trabalho cresce com individualismo. Olha o versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Ele traz a ideia, claro, aqui de dois dormirem, né, juntos, um casamento aqui, quando um se ama, mas aqui vai muito mais além do que simplesmente
Ah, é tão bom dormir agarradinho, né? Se esquenta. Aqui é muito mais além do que isso. Ele fala sobre como podemos sobreviver ao frio desse mundo. Como é que a gente pode sobreviver à tempestade que é esse mundo caído? Se nós estivermos juntos, aquecidos, como igreja, como grupo, numa unidade, um só. Queridos, esse versículo também fala sobre a amizade. Como podemos ser melhor se pensarmos juntos, unidos? Versículo 12, se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É muito mais difícil. Alguém querer brigar com você sozinho é mais fácil. Agora, se tiver com a turma, aquela pessoa vai pensar 2 vezes antes de tentar alguma coisa com você. Olha, ele não está sozinho, ele está acompanhado, seja em qualquer esfera. Quando alguém briga comigo, depois de um tempo, eu até perdoo. Eu tenho que perdoar, né? Eu até perdoo, eu sou muito bom, né? Eu perdoo, tenho que perdoar, né? Não tem que perdoar não, tem que perdoar, feliz. Meu Deus. Mas, às vezes, é muito raro, tá? Mariana demora mais para perdoar. Né? Por quê? Porque arranjou um problema comigo. Se você arranjar um problema comigo, você vai ter uma leoa pronta para lhe atacar. O nome dela é Mariana. E tem vezes que eu já resolvi o problema, eu digo, Mariana, calma. Mulher tem vezes disso, né? Calma, já resolvi. Não, mas ele naquele dia, ela não esquece, né? Isso acontece. E se alguém mexer com ela, vai ter um leão também pronto para atacar a pessoa. Sou eu. E se alguém mexer com Isabel, vai ter um leão e uma leoa pronto para atacar essa pessoa. Por quê? Porque é a nossa família. A gente tem que proteger a família. A gente protege a família. Na igreja, se alguém atacar com vocês, vai ter que se ver comigo. E muito pior, vai ter que se ver com o pastor Rodrigo. E aí, comigo é tranquilo, né? Vai ter que se ver com o pastor Rodrigo. Por quê? Porque somos os pastores de vocês. E a função da gente é proteger vocês. Você acha que é melhor viver sozinho porque você nasceu no mundo após essa grande catástrofe, esse grande furacão, a queda. Mas nada é melhor do que viver em bando. Quer saber como é melhor viver em bando? Comece a frequentar uma igreja, como vocês fazem. Comece a frequentar algumas programações que a gente faz, reunião de homens, reunião de mulheres. Aqui tem bastante gente, talvez não dê tempo da gente se conhecer tanto, mas nessas programações tem menos gente. E aí a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo mais sobre o outro. Olha, eu não sabia que fulano gostava disso, é a mesma coisa que eu gosto. Eu não sabia que ele se relacionava com isso, assim como eu gosto também. A gente vai se conhecendo, a gente vai ficando cada vez unido. Pense em Jesus, o Deus, o Filho de Deus. Ele não preferia trabalhar sozinho. Ele quis andar com pessoas ao redor dele. Ele podia fazer tudo sozinho. Ele é o Filho de Deus. Mas não, ele escolhe ser ajudado por pessoas. Por quê? Por ser fraco? Não, por ser humano. 100% humano. 100% homem. Isso é parte de ser perfeitamente humano. Entender que precisamos de ajuda e não estamos só. Precisar de pessoas não é fraqueza, e sim humanidade. Pare de achar que você é melhor do que Jesus. Você precisa de gente ao seu lado. Quando ele enviava os discípulos, ele enviava em duplas.
Ele enviava os missionários em Atos, quando ia lá, eles não iam sozinhos, eles iam em grupo. Paulo ou ia com Timóteo, ou ia com João Marcos, ou ia com Lucas, ou ia com Barnabé. E Jesus, ele é o nosso sacerdote, que ele rompe a maior barreira de relacionamento, o relacionamento que estava rompido com Deus por causa do pecado. Ele, como sacerdote, ele rasga o véu, ele rompe o relacionamento. Se Jesus rompeu essa barreira, por que nós estamos criando barreiras entre pessoas? Que direito nós temos de criar essas barreiras? E por último, irmãos, a vida flui melhor tendo um coração aprendiz. Versículos 13 em diante. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. O terceiro grande evento da queda é a inveja, depois o individualismo e agora, por último, a arrogância de coração. A ideia de que nós vamos chegar a um patamar de aprendizado a ponto de não precisarmos mais de ajuda. Olha, cheguei aqui num nível teológico que ninguém vai mais somar na minha vida. É o primeiro problema que a gente encontra na queda. Adão e Eva analisaram e acharam que podiam controlar a situação. Olha, eu posso ensinar aqui a Deus. A gente pode dividir esse governo, essa autoridade. Ele não manda em tudo. E aí ele compara, olha, um jovem pobre e sábio e um rei velho e tolo. Mesmo que o rei tenha vivido grande experiência. É isso que basicamente as pessoas mais velhas dizem. Olha, eu vivi, eu andava, eu saía da minha casa, ia para a escola, andava 40 quilômetros, né? Tem várias experiências, tem várias histórias. Mas se ele for tolo, escolha o jovem pobre. Mais sábio, ele está dizendo. O rei rico, ele é famoso, mas a grande tragédia desse rei é que ele não se deixa admoestar. Ele não se deixa aconselhar a história da ruína da humanidade. Como é que a igreja não vai avançar? Quando a gente chegar ao ponto de dizer, não, mas isso aqui eu não aceito. Não vamos avançar. Não vamos chegar a lugar nenhum. Se a gente chegar, olha, eu ensino isso aqui, mas não venha falar desse assunto não, porque esse assunto eu já fechei e eu não aprendo mais nada com ele. Se vier, eu vou rebater. É o fim da nossa igreja. Se a gente não se deixar de mostrar. Nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração, sermos moldados pela palavra de Deus. Constantemente, a palavra de Deus vai estar nos moldando. Não importa. Eu tenho 31 anos e eu tenho muito o que aprender. Eu não posso chegar quando eu tiver 80 anos, se Deus permitir, dizer agora que eu tenho 80 anos, eu não aprendo mais nada. É isso que eu acho e pronto. Isso é tolice. Isso é o velho, sábio e tolo. Não escolha o velho, sábio e tolo. Escolha o jovem, pobre, mais sábio. O velho, tolo, o rico e tolo. Escolha o jovem, sábio. Devemos vigiar o nosso coração. Tolice é não se deixar admoestar. Olha o que aqui Calvino fala na sua conversão. Em minha conversão, o Senhor subjugou o meu coração arrogante e me deu um coração ensinável, um coração aprendiz e dócil, um coração maleável. Eu prefiro, irmãos, 10 ovelhas ignorantes mais dóceis do que uma ovelha que acha que sabe de tudo. Irmãos, ter um coração contente, em conjunto com pessoas, e aprendendo sempre, é um dom de Deus. É um presente de Deus. O segredo disso está na simplicidade. Simplicidade faz você parar de ter vergonha de se curvar. Simplicidade faz você parar de ter vergonha de dizer, eu errei. Eu errei, perdão. Pense em Cristo. Pense no Filho de Deus. Nunca foi soberbo,
nem arrogante, sempre sábio e falava o que tinha que ser falado na hora certa. Jesus, ele é o rei perfeito que sabe exatamente o que dá ao seu povo. Ele é o rei sábio que governa o povo com perfeição. Jesus rompeu a barreira que separava os nossos relacionamentos. Ele fez isso como sacerdote. E agora Cristo é o profeta que rompe o nosso coração. A sua palavra é doce, mas a sua palavra é firme. E ele vai usar essa palavra para amolecer o nosso coração de pedra. E Jesus não só veio lidar com a inveja, com o individualismo e com a arrogância. Ele veio lidar com uma coisa muito pior. Ele veio lidar com a origem de tudo isso. Ele veio lidar com a verdadeira catástrofe. Ele veio morrer pelos nossos pecados. O furacão do pecado que contaminou esse mundo e destruiu esse mundo. Ele veio lidar com a rebeldia do nosso coração. Quebrar esse coração duro. Ele é o nosso profeta. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso rei. Agarre-o. Ele é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. Ele é o nosso irmão mais velho. Aprenda dele. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua rica palavra. Tua palavra que é viva. Tua palavra que é atual. Tua palavra que é mais cortante que faca de 2 gumes. Obrigado, Senhor, que nós possamos